E o Dia do Consumidor, celebrado amanhã, dia 15 de março, é um evento marcado por descontos que várias lojas oferecem, que podem chegar a até 70% e já existe há pelo menos 5 décadas. Muitas pessoas costumam considerar esse dia como a Black Friday do primeiro semestre do ano, já que também existe a possibilidade de obter ótimos descontos na compra daquilo que você está precisando. Sobre esse assunto, a gente recebe aqui no estúdio da Brasil Central a Mônica Gonçalves, ela é advogada consumerista. Mônica, muito bom dia, satisfação tê-la aqui no Mundo em Sua Casa. Bom dia, Rafael, bom dia, telespectadores da TV Brasil Central, o prazer é todo meu. Mônica, a gente vê então que essa data, como eu disse, marcada por muitas promoções, muitos aí até uma Black Friday do primeiro semestre. Quais os principais cuidados que o consumidor deve ter para não cair em fraude nessas promoções aí, principalmente no que é oferecido na internet? Rafael, primeira coisa que o consumidor precisa saber é se a propaganda não é enganosa, né? Fazer pesquisas, comparar preços tanto da internet quanto das lojas físicas. Se ele optar comprar pela internet, ir diretamente no aplicativo, verificar no site se o site é de confiança, não comprar diretamente da rede social, né? Pesquisar realmente se esse preço não é a metade do dobro, igual acontece na Black Friday, e comprar diretamente do cartão de crédito, gerar aquele cartão de crédito virtual, porque ali, se você realmente cair num golpe, acontecer, ainda dá tempo de fazer um boletim de ocorrência, cancelar no cartão de crédito aquela compra, comprar parcelado para poder ainda dar tempo de salvar o dinheiro. As dicas que a gente sempre dá em relação à questão de compras que a gente faz pela internet. E na loja física, fazer as pesquisas, não ir comprando por impulso, porque a gente vê hoje o brasileiro super endividado, né? Então, fazer as pesquisas e comprar realmente só aquilo que precisa. Quais as principais reclamações do consumidor hoje e como ele pode fazer para evitar a questão da abusividade? Hoje as principais reclamações estão voltadas realmente para golpes. E as empresas hoje, no ranking de reclamações, tanto no Procon quanto no consumidor.gov, em primeiro lugar estão os bancos, em segundo lugar as empresas de telefonia e internet e, infelizmente, em terceiro lugar, os planos de saúde. E o que ele deve fazer é sempre fazer as reclamações, ir atrás dos seus direitos, buscar os canais administrativos e fazendo essas reclamações, hoje a gente vê as conquistas, né? Porque o governo abriu aí os canais e dentro desses canais, quanto mais reclamações são feitas, mais os administrativos, o poder judiciário, a área administrativa vai em busca de tentar resolver esses problemas. Então, o consumidor não deixar de lado o seu direito, mesmo que ele seja pequeno, fazer as reclamações administrativas e buscar o direito através desses canais. O Código do Consumidor, doutora Mônica, está chegando este ano a 35 anos, comemorando 35 anos. Qual que é a avaliação que a senhora faz e em que ele pode evoluir? A avaliação que eu faço do Código de Defesa do Consumidor é uma evolução muito grande. Começou lá em 1990, né? Teve uma vacância para ele começar a entrar em vigor e ele entrou em vigor em 1991. E através dessas políticas que a TBC faz, de trazer a gente aqui para poder explicar, trazer essas informações, depois veio para que o código tinha que estar em todas as lojas, isso é uma regra, para o consumidor poder ler, então trazer uma linguagem menos informal para o consumidor. Aí agora também a gente tem 2 outras leis que foram inseridas no consumidor, que é a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, a Lei do Superendividamento. Então eu vejo uma conquista muito grande. Só que o consumidor precisa buscar informações, ele precisa saber o que é direito dele. Um exemplo muito grande, muito forte, que o consumidor deixa passar, é que os contratos, ele assina contrato
principalmente os contratos de adesão, e ele acredita muitas vezes que, eu assinei, então aquilo ali tem que valer, é abusivo, mas eu assinei, então não posso discutir. E não, consumidor, você assinou, se é abusivo, você pode discutir. Não é porque você assinou que você tem que manter aquela sua assinatura. Então, o consumidor ainda precisa conhecer, precisam ser inseridas políticas de conhecimento, de explicações, precisa ter conhecimento do que está ali escrito. Porque então dá para reverter essa situação. O consumidor assina esse contrato de adesão, por exemplo, num banco, com uma empresa qualquer, ele pode reverter. Como é que ele deve fazer? Procura um advogado, já vai direto na justiça? Como é que funciona? A gente sempre orienta que o cliente tente resolver com a empresa. Não vai conseguir, mas tenta, né? Depois ele procura os canais, que é uma outra conquista que o consumidor teve. Quais são os canais? Procon, físico, hoje o Procon Web, que você não precisa sair de casa, e o consumidor.gov, que te dá uma resposta em até 48 horas, buscando a empresa. Fez isso, procura advogado. O advogado vai olhar a abusividade e ver o que pode ser revisto. Quais são as maiores abusividades, Rafael? Juros altos, acima do permitido, fidelidade que não precisa ser cumprida nos contratos de telefonia, e aí vai um monte de outras abusividades que, se a gente for falar, vamos ficar aqui o programa todo. Mas você não precisa cumprir exatamente aquilo que está escrito, você pode discutir. Doutora Mônica, muito obrigado então pela entrevista, um bom dia, excelente final de semana para a senhora. Bom dia e vamos comemorar amanhã o Dia do Consumidor com consciência. É isso aí. O consumidor tem que ficar sempre atento aos seus direitos e com certeza o consumidor brasileiro hoje é um consumidor muito mais consciente do que era há 35 anos quando foi criado o Código de Defesa do Consumidor.